vontade dele, muitas vezes. Claro que, por se tratar de uma relação de iguais, ou seja, os dois são seres humanos, né? Igual natureza, há uma dinâmica, né? Então, por mais que se priorize o desejo do outro, a vontade do outro, em determinados momentos você sabe que deve também é, ouvir a sua vontade, o seu desejo. Às vezes você sabe que o outro pode estar errado e você pode estar certo e a sua decisão pode ser melhor do que a do outro. Mas quando a relação é com a divindade, aí você já não sabe, você já não está mais nessa posição. Você sabe que a vontade da divindade é superior, né? Então aí que você o desejo total. Então isso é o amor, né? Você coloca o desejo, a vontade do outro totalmente acima. E se for a divindade, então, pô, então quer dizer, o Fausto não conseguia admitir nessa relação que Deus estava certo, que aquilo era o melhor. Então, se Deus permitiu a peste, se Deus permitiu a doença, é porque aquilo era o melhor, né? Tá morrendo morreu 1000 pessoas só aqui na cidade. Graças a Deus, tinha que morrer mesmo. Então, ele não conseguia admitir isso. E essa é a dificuldade do homem, né? Que quer, como a gente estava vendo no filme anterior, no Páprica, né? O homem que quer se colocar na posição de Deus, que quer refazer o mundo à sua imagem e semelhança, que acha que conseguiria fazer um mundo melhor, né? É só você pensar até que ponto, né? Cria um mundo do zero aí, vai. Cria um mundo do zero, vê se realmente fica um mundo tão bom assim e se as pessoas no final das contas vão adquirir a vida eterna da melhor maneira, ou seja, fazendo uso da liberdade. Então, é interessante até essa ideia de que Deus coloca à prova um filho a pedido do diabo, o que acontece com Jó, acontece aqui com Fausto, né? Por que diabos Deus faria isso? Bom, aí entra a liberdade humana. Então há uma valorização muito grande por parte de Deus da liberdade humana e a perspectiva de que o melhor mundo possível é um mundo onde as pessoas alcancem a salvação, a eternidade, fazendo uso da própria liberdade. Então não como uma coação divina, mas com a própria liberdade. E nesses contos, no conto de Jó, no conto de Fausto, é como se Deus estivesse fazendo questão de provar, talvez para nós, nós eleitores, provar para nós que ele pode fazer isso, que isso é possível, que é possível o homem fazendo uso da sua liberdade perceber a importância dessa relação com a divindade, a importância de uma relação que se entrega à divindade totalmente, sem ressalvas, né? A possibilidade disso acontecer, então a possibilidade do homem não desejar coisas terrenas, a possibilidade do homem não ceder em última instância à tentação, por mais que ele passe por um processo, por mais que em alguma parte do percurso ele ceda um pouco à tentação, mas a possibilidade de, em última instância, ele vencer e colocar a vontade de Deus acima da própria vontade, né? Então, a liberdade humana. Só que o homem possui uma limitação muito grande nessa liberdade, então a gente vê a história do Fausto, a gente vê a dificuldade que ele possui, a gente vê como uma alma pura, como a da menina, né, que ele se interessa e a engravida e tudo, a Gretchen, né? A pureza da Gretchen, não sei se é a pronúncia, né, mas enfim, a pureza da Gretchen é corrompida. Então você vê uma pessoa que tem um desejo de se relacionar com essa pessoa divina, mas até essa pessoa vai encontrar, né, essas dificuldades. E aí é onde entra essa ideia de que outra pessoa divina vai te auxiliar nisso, né? Que aí é onde entra a pessoa do Espírito Santo. A pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa que está a todo momento como um sopro, avivando, né? Animando as pessoas, né? Anima a alma humana para renovar esse desejo, para renovar essa vontade de se relacionar de modo pessoal. Quando a gente pensa na figura do que seria a alegoria da criatura perfeita, que é a Virgem Maria,
a gente pensa na relação que essa pessoa perfeita teria com as três pessoas divinas, né? Então ela tem essa submissão total à figura do pai, ela é filha do pai, ela é mãe do filho, então ela possui uma união, né, com o filho, um relacionamento, né, pessoal, extremamente pessoal com o filho, e ela é esposa do Espírito Santo. O Espírito Santo desce sobre ela e do Espírito Santo ela concebe o filho. Então, é justamente esse desejo que a esposa tem pelo esposo, que o esposo tem pela esposa, essa paixão, né, que é o que aviva o matrimônio continuamente. Né? Então, quando um está esquecendo do outro, quando um está se voltando muito para si, quando um está esquecendo de colocar o desejo do outro acima do próprio desejo, surge essa paixão, né? Surge esse sopro que lembra um do outro, né? Lembra que o outro está ali e que há uma paixão entre os dois, que há algo que os liga, né? Então o Espírito Santo faz esse papel, né? De reavivar a paixão, de animar a paixão. Tanto é que aqui o que leva o Fausto a se voltar novamente para a pureza de uma relação pura, ou seja, de algum modo voltar a se relacionar com a divindade, é justamente essa paixão. Então a paixão que ele mantém pela Gretchen é o que faz ele reverter toda aquela confusão que ele havia criado. Então no final, quando ele volta-se para ela, quando ele deixa tudo para trás, deixa toda a vontade, todo o desejo próprio para trás, para se sacrificar com ela, ou seja, está disposto a morrer com ela em um ato de amor puro, ele está disposto a colocar a felicidade dela, a vontade dela acima de tudo, a ponto de morrer com ela, então esquecer totalmente de si mesmo, ou seja, essa paixão, né? Essa paixão que algo anima nele, que algo aviva nele, é isso que faz com que ele cumpra essa relação perfeita, né? Naquele ato de sacrifício, ele, pronto, ali Deus venceu, o demônio desce novamente, ali ele mantém a fé, mantém o amor, mantém essa relação pura, né? Portanto, uma relação com a divindade. Ele não está mais disposto a se relacionar com outras. Claro que a relação dele é com a Gretchen, né? Mas alegoricamente, com toda. E aqui o Murnau faz um uso incrível da ferramenta cinematográfica, né? Porque todos os elementos deixam claro que ali é uma relação também com a divindade, né? E a Gretchen, essa relação dele com a Gretchen acaba representando, evidenciando essa relação com a divindade. Então a gente percebe que no início é Deus quem está em cima, né? A imagem do anjo ali no alto e os seres humanos ali pequenininhos, é o natural, é como começa. A relação do Fausto com Deus está equilibrada, está correta. Mas aí há uma inversão. Quando o Fausto cede à tentação, é o Mefisto quem aparece, né? Prepotente sobre a aldeia, tenebroso, escuro. E enfim, então há uma inversão ali. Agora, para o Fausto, a relação dele com o alto, que é, ou seja, a relação com a divindade é a relação que vai permear as outras relações. É por isso que quando a relação com a divindade está ok, todas as outras relações vão ficar ok também. Mas quando se quebra essa relação com a divindade, isso afeta todas as outras relações. Então, quando o Fausto perde essa relação com a divindade e coloca algo no lugar da divindade, e aí que está o problema, né? A relação do Fausto com o Mefisto não é igual à relação dele com qualquer outro ser humano. Porque o Mefisto não é uma pessoa qualquer, é um demônio. Ou seja, ele colocou algo no lugar da divindade, né? Quando você coloca algo no lugar da divindade, ou seja, a sua relação com o sobrenatural, aí está o perigo, né, de você ter essa relação sobrenatural com coisas, né? E aí a gente pensa já no Balada para Satã, né? Porque essa é a ideia. Então você coloca o sobrenatural
demoníaco no lugar do sobrenatural ou divino, né? E isso afeta as outras relações, porque é uma relação que mantém as outras, né? Então, claro, tem o matrimônio e tem os filhos. A relação do casal vai afetar, obviamente, a relação com os filhos também, né? Pode falar, Luiz. Nos deu o livre-arbítrio para nós cooperarmos. Perfeito. Muitas coisas, né? Primeiro a questão da criação. Então, de fato, a criação geme, né? Eu falei do Espírito Santo. O Espírito Santo, e como ele é essa força, essa pessoa, né? Que deseja ardentemente ligar o homem a Deus, e aí na perspectiva cristã de todo o decurso histórico, né, você tem muito marcante a esperança na redenção da humanidade, né, na vinda do reino, na segunda vinda de Cristo, etc. Então o Espírito Santo ele anseia por essa redenção de toda a natureza, né? E aí fala que a natureza geme, a linguagem é parecida, né? A linguagem de que a natureza geme esperando essa redenção, e o Espírito Santo também geme em nós esperando essa redenção, que é sempre dupla, né? O interessante nessa escatologia cristã é que é sempre uma dupla escatologia. Então, por um lado, de fato, há uma esperança de uma vinda do reino mesmo, né? Então, Jesus fala que vai vir com os anjos no reino, dando uma ideia muito distante realmente de uma segunda vinda, mas ao mesmo tempo esse reino já se cumpre, né? Agora é chegado o reino, alguns entre vós não vão morrer até ver o filho do rei vir, né? Que pode ser já a transfiguração, pode ser já a ressurreição, pode ser já a descida do Espírito Santo, há interpretações, mas o fato é que aquilo já ocorreu e ainda vai ocorrer. Então essa dupla perspectiva, justamente porque quando o homem se redime, ou seja, ele redime essa relação com Deus, ou seja, o homem volta a se relacionar com Deus, então aquela relação que o homem tinha com Deus no paraíso, né, ele retoma, e ainda de um modo ainda mais eficaz do que tinha Adão, ele redima a natureza com ele, né? Então, em uma alma santa que se relaciona com a divindade de modo adequado, há uma redenção de toda a natureza. Parece até o Murnau representando isso, né? Porque parece que a cidade inteira se ilumina. Então você tem ali ou seja, na pessoa do Fausto está, em uma pessoa, em um indivíduo, está todo o conflito eterno entre Deus e o diabo, né? Do qual depende a salvação ou perdição de toda a humanidade. Então parece até que é assim, não, mas se Jó cair, se Fausto cair, então acabou, o diabo venceu, um conflito eterno. Ou se Fausto se render, se Jó se render, então Deus venceu o conflito eterno. E isso se encarna em todas as pessoas, em todos os fiéis. Então, quando um filho de Deus vence, é de fato Deus vencendo sobre todas as potestades e toda a natureza se redimindo nele, né? Então, por isso que você tem relatos de santos, inclusive, né? Vamos pegar essa analogia, que tinham uma relação com a natureza. Então, sei lá, o santo aqui do Brasil lá, que veio para cá, né? Que falava com a onça e a onça o obedecia, né? Os animais o obedeciam. José de Anchieta. É isso, São José de Anchieta. Ou, enfim, você vai ter a própria, ou seja, o alquimista, esse é o perigo do ocultismo, né? É tentar manipular a natureza, mas é uma natureza caída, é uma natureza limitada. Então, o perigo do mago é se transformar num feiticeiro, né? Que só vai ficar ali preso ao caldeirão e só vai fazer umas feitiçariazinhas tacanha e não vai conseguir concretizar a verdadeira magia, porque a natureza com a qual ele está lidando é uma natureza caída, então só tem chumbo aqui, não tem ouro. A natureza não tem ouro, só tem chumbo. Você só encontra o ouro quando há uma redenção da natureza através de você mesmo, tendo em vista a sua relação com o divino, né? O restabelecimento da sua relação com o divino, operada pelo Espírito Santo, ou seja, não é você quem opera. Então, o que você tem que fazer então? Aí onde entra a liberdade, você só tem que abrir-se, né? Que abaixar as armas, né?
só tem que se render. Quando você se rende, quando você se coloca numa posição passiva, e aí é onde entra essa ideia da crença, da fé, da vontade, ou seja, não, eu estou disposto a me sacrificar, a morrer ali, a ser queimado vivo, o resto eu confio na outra pessoa, né? Aí será operada toda essa restauração de toda a natureza, né? E aí quando a gente pensa, aí eu falei da questão da liberdade também, que o Luiz falou aí do Chesterton, né? Então é isso, você vê como o universo de fato foi essa peça, né, que é a humanidade, que é a vida, ela foi montada de um modo que pode parecer muito de mau gosto quando você pensa na peste, mas se você de fato confiar na pessoa divina e levar em consideração esse equilíbrio entre a intervenção divina e a liberdade humana, você percebe que é possível sim, e é de fato, a partir do momento que você oferece um consentimento da razão, que esse seja o melhor. Ou seja, que aquilo é o melhor para aquelas almas, que aquilo é o melhor para aquele momento histórico, que tendo em vista a liberdade humana e a bondade divina, aquilo é o melhor para a salvação daquelas almas. Então, foi aquele cenário que elevou Fausto. Imagina que se tivesse tudo bem, Fausto terminaria a vida como um bom alquimista, mas aquela soberbinha ainda estaria lá dentro, aquele desejo de se relacionar mais com os outros do que com o Criador ainda estaria lá dentro, de modo que ele não alcançaria a salvação, ele não teria essa capacidade de se sacrificar, né? Mas quando ele passa por essa provação, aquele cenário é o melhor cenário para que ele adquira essa nova capacidade de sacrifício, né? E de fato ele exerce lá esse ato sacrificial, né? Esse ato de fé, esse ato de amor. Então, o amor é essa relação saudável com o outro e, sobretudo, essa relação saudável com a divindade, que é o que mantém a relação com o outro saudável. Esse tipo de relação. Então, as consequências são muito danosas. E esses filmes, no caso, é muito diferente nesse sentido, né? O Balada para Satã e o Bebê de Rosemary, eu acho que, sobretudo, Balada para Satã, tem toda uma montagem psicológica, né? Então, você tem ali os closes, o que eu falei, por exemplo, do som, cooperando para esses efeitos psicológicos que, claro, não são esses efeitos de susto, né? Que a gente tem no cinema, em alguns filmes de terror, né? Atuais. Aí o Luiz até comentou de como isso seria uma montagem Hitchcockiana, né? O Hitchcock traz esse elemento também de você ter uma decupagem dentro da estrutura do próprio filme, onde as coisas corroboram ali para um certo suspense, né? Para um certo desenrolar dos acontecimentos ali dentro da própria estrutura psicológica do filme, pelo que eu entendi. Já no Fausto, você vai ter uma coisa que meio que supera essa perspectiva, né? Então, no sentido de que você tem uma montagem que é alegórica, né? Que aponta para outras realidades. Então, quando você tem a luz, por exemplo, em contraste constante com as trevas, quando você tem essa perspectiva do espaço utilizado, né? A posição do anjo, a posição do ser humano, a posição da aldeia, o ato do Fausto voar pela cidade. Então, a realidade concreta, natural, é o chão. Quando você voa, você está alçando voos ao sobrenatural. Só que o Fausto ele ainda está de pé, né? De pé no ar. É uma ilusão. Você acha que você tem algum domínio, você acha que está saindo do natural, mas você ainda está no natural. Porque o demônio não consegue ser de fato sobrenatural, né? O demônio ele age no natural, a magia, a alquimia, está tudo no natural ainda, né? São apenas ilusões. O sobrenatural é o que de fato consegue mudar a natureza das coisas, que consegue de fato pegar essa natureza humana
e ligá-la à natureza divina e fazer com que a natureza humana se relacione com a natureza divina de um modo sobrenatural, a ponto, como eu falei, de redimir toda a natureza. Então, uma relação com o demônio não consegue fazer você redimir toda a natureza, mas uma relação com Deus consegue. Por isso que você tem por isso que Santa Teresa d'Ávila, quando ia rezar, ela ficava de cabeça para baixo subitamente, né? Deus ia lá, botava de cabeça para baixo, porque ela estava flutuando, mas não era um flutuo. Claro que você pode flutuar também em pé, normal, assim, pode acontecer com místicos, né? Mas esse exemplo específico traz à tona essa realidade de alguém que está flutuando, mas está completamente entregue à providência divina, está de cabeça para baixo. Então, está tocando de fato sobrenatural porque não quer mais esse domínio natural, não se preocupa mais com esse domínio natural. Para ela, tanto faz a localização espacial, porque ela não liga mais para esse mundo. Então, o Fausto ainda está olhando para este mundo, né? Quando você, de fato, para de olhar para este mundo, é que você começa a olhar para as coisas do alto, né? Então, a montagem do filme, não só a montagem, né, mas os elementos cinematográficos do filme, culminam nesse sacrifício final, que é uma remissão. Então, é perceptível essa remissão de toda a natureza, a remissão dos personagens, né, da Gretchen, do Fausto, no sacrifício. Sacrifício esse que não é uma coisa, né, legal. É um sacrifício, assim como o sacrifício de Cristo não foi puramente legal na perspectiva cristã, não foi uma coisa judaica no sentido, né, restrito. Até para os judeus o sacrifício já era uma alegoria de outras coisas, né? Então é um sacrifício que representa um ato, né, de amor, um ato de fé, um ato de entrega total, de morte, ou seja, a vida já não me importa mais, né? Já estou disposto a entregar tudo por amor, para me relacionar com essa pessoa. Muito diferente do que acontece no Balada para Satã. Ali você tem uma paixão, você tem um desejo, só que é um desejo que você nem sabe mais para quem é. Então veja, ela sabe que aquele cara não é mais o marido dela, porque ele já passou por um processo de deturpação da natureza, de troca de corpos, de tentativa de superar a morte, mas não pela ressurreição, ou seja, não pela ação divina. Então o que é o mártir? O mártir, ele se entrega à providência divina. Tipo, eu vou morrer, eu não sei o que vai vir depois, pouco me importa, Deus faz o que quiser. Ele até crê, ele até tem esperança na ressurreição dos mortos, na vida eterna, mas assim, se Deus quiser. Aqui não, aqui o homem, e que é uma coisa muito comum também no imaginário, né? Essa ideia do homem que tenta tomar o lugar da morte, né? Que tenta superar a morte, que tenta enganar a morte, que tenta perpetuar através de outra pessoa. Então, por exemplo, o Orochimaru no Naruto, né? Que quer usar o corpo do Sasuke para ser uma continuação do seu próprio corpo. Ele tem que achar um corpo puro, perfeito, assim como um pianista que olha as mãos, né? Então tem que ter as mãos perfeitas. Então alguém a sua imagem e semelhança para perpetuar a sua tão gloriosa existência. E aí ela sabe que aquele não é o marido dela, ela sabe que tem algo errado, né? Mas ainda assim ela quer continuar com ele e está disposta a matar, veja, não está disposta a morrer, ela não morre por ele, ela mata por ele. Então há uma inversão aqui, não é um sacrifício pessoal, é mais uma vez a capacidade de sacrificar o outro em prol dos próprios desejos. Então, o que antes poderia, o que pode parecer uma relação saudável, então tá, por amor a essa pessoa eu vou matar outra. Claro que em determinados casos, né, isso é admissível, mas assim deliberadamente, sem, né, defesas. Então, quer dizer, quando você coloca a sua relação com o outro a ponto de você estar disposto a sacrificar uma relação com um terceiro, o que está acontecendo? A sua relação com o outro está acima da sua relação com o alto. Porque ou seja, é vontade do alto que essa pessoa morra, é vontade a minha relação com a divindade, é vontade da divindade que essa pessoa morra. Então você colocou o outro no lugar da divindade. Então ela coloca o esposo dela, que nem é esposo dela, no lugar da divindade. Por isso que ela está disposta a fazer um pacto com o demônio, inclusive, também, né?
Então ela se corrompe também. Então, claro que toda a conclusão do Balada para Satã é o inverso da conclusão do Fausto, e é um sentido negativo, né? Não que o filme por isso seja negativo, o filme é um retrato, né? É um retrato do que não fazer, né? Na minha perspectiva. Mas é o exato oposto, né? Então ela mata, ela coloca ele no lugar. E por quê? Bom, sei lá, paixão. Ela tá pensando nela, né? Ela quer se sentir bem, ela quer se vingar, sei lá. Quer dizer, não tem nada de nobre ali, não tem nada de elevado ali, não tem nada de... Pelo menos foi a minha perspectiva da coisa, né?